Unidade 2, Fontes de Energia e Problemas Ambientais. Aula 7, Revisão e Avaliação. Oi, pessoal, muito boa noite para todos vocês. Boa noite aí, professores presenciais. Boa noite a todos os alunos da EJA Médio, primeira fase. Estamos continuando nossas aulas de geografia e hoje é aquele dia. Hoje é dia de avaliação, hoje é dia de prova, né? A gente vai aí testar os conhecimentos de vocês sobre os assuntos que nós vimos aí nas duas últimas aulas, certo? A unidade 2 foi bem curtinha, falamos aí sobre as questões ambientais, sobre fontes de energia, várias informações aí relacionadas ao meio ambiente, e nós vamos fazer uma avaliação sobre esse assunto hoje. Antes disso, vamos fazer nossas revisões, não é mesmo, professora? Boa noite, professora Ludmila. Boa noite, professor Jefferson. Boa noite a todos vocês e vamos verificar o que nós estudamos aí durante a unidade 2, como o professor Jefferson falou. Então, vamos iniciar nossa primeira revisão, verificando principalmente sobre as fontes de energia, em que nós estudamos e verificamos que vai estar dividido em fontes renováveis e as não renováveis. Mas como é que a gente verifica as características da energia elétrica? A gente vai verificar, gente, que a energia elétrica ela vai influenciar aí, né, na parte da infraestrutura econômica de uma nação, né? Para uma nação ela se desenvolver, ela, muitas das vezes, tem a sua parte econômica. E a sua parte econômica vai estar ligada ao quê? Aos setores de atividades, né? Nós temos o setor primário, muito ligado a atividades do campo, o setor secundário, que já vai estar ligado à parte de indústrias. E as indústrias, gente, é um dos setores econômicos que mais consomem energia elétrica. Tá? Então, a gente verifica aí que essas características, né, em relação à energia elétrica, né, vai estar relacionado a essa influência, né, na infraestrutura econômica, né, de uma nação. Então, a nação ela consegue se desenvolver, principalmente com essas atividades econômicas e também com a utilização de energia elétrica. Nestas duas imagens, a gente observa, né, aí umas grandes construções que está se tendo e também, através dessas construções, a gente verifica, né, que as pessoas elas estão utilizando muita energia elétrica. Olha, observem a quantidade de luzes acesas, né? Então, a gente observa que quanto mais moderno e mais desenvolvido for um determinado país, consequentemente, gente, a gente observa que haverá um grande consumo de energia elétrica. E então, a gente vai verificar que as fontes de energia, né, elas vão estar divididas aí em fontes não renováveis e as fontes renováveis. E o que são, né, as fontes de energia não renováveis? O nome já fala aí para gente, né, que existem em uma quantidade limitada no planeta. Um dia, essas fontes de energia não renováveis, elas podem acabar, né? Não quer dizer que vai acabar amanhã, não é isso, tá? Mas pode chegar em um limite pela quantidade de habitantes que está aumentando cada vez mais, pela utilização aí de todos esses componentes, né, que acaba desenvolvendo essa fonte de energia não renovável, como os combustíveis fósseis, né, os combustíveis fósseis que a gente verifica aí, o carvão mineral, né, a gente também verifica a utilização do petróleo e também a do gás natural. Mas além dos combustíveis fósseis, também há energia nuclear, ela vai ser considerada uma fonte não renovável. Tá? Mas além das não renováveis, gente, nós estudamos sobre as fontes de energia renováveis, né? E já as renováveis, o nome já está falando, vão ser as fontes que não se esgotam, podem ser utilizadas indefinidamente, porém, com precaução, tem que ter cuidado também para não degradar ali o meio ambiente, né? Então, elas podem ser utilizadas aí porque elas não vão se esgotar. Por exemplo, nós temos a energia eólica, né, que vem através do vento.
Nós temos a energia solar, que vem através do sol. Nós temos a biomassa, que já vem aí através dos biocombustíveis, né, da vegetação, de um modo geral. A hidráulica, que vem através da água aí dos rios. A geotérmica, que vem através do calor interno, né, aí do planeta Terra. E também a maremotriz, que já é uma fonte de energia mais recente, que vem através das marés, tá certo? E a gente vai verificar algumas características dessas fontes de energia. Vamos relembrar, gente, sobre as fontes de energia não renováveis, como o carvão mineral. O carvão mineral vai ser um dos componentes orgânicos sólidos que a gente pode encontrar aí no solo, né? Lógico, verificando em determinadas áreas. E a gente verifica que o carvão mineral, gente, ele acabou sendo originado através do quê? Da fossilização, né, que se teve aí ao longo de milhões de anos. Então, a gente verifica que esses combustíveis fósseis, como o carvão mineral, petróleo e gás natural, eles levam milhões de anos para se produzir. Por isso que são considerados não renováveis. E a gente tem que ver se eles realmente vão se produzir novamente, mas isso aí leva milhões de anos, né? Tá bem? Então, a gente vai verificar essa situação aí do carvão mineral. E os principais produtores mundiais do carvão mineral vai ser a China, os Estados Unidos, países da União Europeia, a Austrália e a Rússia. Além do carvão mineral, também verificamos sobre o petróleo, né? O petróleo, gente, ele vai ser a mistura de hidrocarbonetos. Tá? Assim como o carvão mineral, o petróleo também vem através aí, né, através da decomposição da matéria orgânica, também de milhões de anos atrás, no fundo dos oceanos, também no fundo dos mares e também aí em lagos que a gente pode observar e também no próprio continente, né? E os produtos obtidos aí que a gente verifica que vem através do petróleo, te verifica o plástico, borrachas sintéticas, fertilizantes, inseticidas, pesticidas, medicamentos e até mesmo produtos químicos. E quais serão os principais produtores mundiais do petróleo? A gente observa, gente, a Arábia Saudita é um dos grandes produtores mundiais de petróleo, a Rússia, os Estados Unidos, a China e também o Irã. Mas existem vários outros países também que se destacam, esses serão aí os principais. E junto, né, quando se ocorre a extração do petróleo, também pode ocorrer a extração do gás natural, que é um outro combustível fóssil, tá? O gás natural, gente, geralmente ele acaba sendo extraído aí de forma conjunta ao petróleo, sendo um dos menos poluentes aí dos combustíveis fósseis, tá? Através da sua utilização. Mas como é que a gente utiliza o gás natural? Gente, o gás natural ele vai ser utilizado, né, para a produção de gás de cozinha, para abastecimento de indústrias e as usinas termoelétricas acabam utilizando também. A produção de combustíveis automotores, também os carros normalmente hoje, né, alguns podem utilizar o gás natural. E quais serão os principais produtores mundiais aí do gás natural? Nós temos a Rússia, o Irã, Catar, o Turcomenistão e a Arábia Saudita. E por fim, a gente vai verificar uma outra fonte de energia que também é considerada não renovável, que vai ser a energia nuclear. Gente, a energia nuclear é uma das fontes primárias radioativas, tá? Ela tem aí radiação, é bastante perigoso, pode ser utilizado com urânio, o plutônio ou até o tório, tá? Então, a energia nuclear, a gente verifica que os maiores produtores vai estar nos Estados Unidos, na França, no Japão e na Rússia. Não é muito recomendado por causa da sua periculosidade, tá? Então, a gente observa aí que, se puder evitar, será melhor, ok? A energia nuclear. Mas, além das fontes de energia não renováveis, também nós teremos as renováveis, né? Que a gente verificou e também nós estudamos sobre a energia hidrelétrica, né? Então, a gente verifica, gente, que a energia hidrelétrica, ela vai ser utilizada, né? Ela vai surgir aí através da força da água dos rios, né? Quando se constrói aí uma usina, a gente verifica
né, que existem áreas aí, né, que acabam sendo alagadas, né, que acabam surgindo problemas com os impactos ambientais através da sua construção, tá? E essa fonte de energia, energia hidrelétrica, gente, ela acaba sendo barata e não poluente. Porém, a sua construção acaba afetando bastante através desses impactos ambientais. E os maiores produtores de energia que vêm através da energia hidrelétrica, da usina hidrelétrica, vai ser a China, o Brasil, o Canadá, a Venezuela, a Rússia e os Estados Unidos, até pela quantidade de rios que se tem nesses países, que acabam sendo bastante utilizado para a construção de usinas hidrelétricas. E as maiores usinas hidrelétricas mundiais, a gente verifica aí a de Três Gargantas, localizada na China, sendo que está sendo construída uma a mais, aí com um tamanho bem maior do que a de Três Gargantas, né? Também temos a de Itaipu aqui no Brasil, conjunto com o Paraguai, né? A Chiluodo na China também, a Guri na Venezuela e a de Tucuruí aqui no Brasil, tá? Então, uma fonte de energia renovável vai ser a energia hidrelétrica. Mas outra fonte de energia renovável que também nós estudamos foi a geotérmica, gente. A geotérmica ela vai ser caracterizada pelo calor que vem da Terra, né? Proveniente do planeta Terra, do interior do planeta. E os aspectos positivos, né, para a energia geotérmica, nós temos aí a emissão de gases poluentes que vai ser quase nula, é uma área pequena para se ter aí a sua instalação e pode abastecer comunidades isoladas, tá? Porém, também nós teremos alguns aspectos negativos, né? É muito caro e pouco rentável, tá? E, às vezes, aí acaba emitindo ácido sulfídrico que vem através do interior do planeta Terra. Além da geotérmica, também estudamos sobre a maremotriz, né? A maremotriz vem através de marés, tá? Vai ser gerada aí pela variação diária das marés, é necessário ter essa construção aí de barragens que a gente observa como aí na foto, né? Para reter a água do mar, para poder ser captada, tá? Então, vai depender das marés altas e também das marés baixas, tá certo? Mas, além das fontes de energia, também nós estudamos sobre as unidades de conservação, gente. E o que vão ser as unidades de conservação? O nome já fala, são áreas que vão preservar, né, determinada floresta, né, vai conservar aquela área. Então, são espaços territoriais que acabam incluindo aí seus recursos ambientais, né, os recursos que se tem ali naquela área, com função de assegurar a representação de amostras significativas que tem naquela área, da vegetação, dos animais, e ecologicamente viáveis das diferentes populações, né? Habitats e também de ecossistemas aqui do nosso país. Além disso, as águas jurisdicionais também podem ser consideradas aí áreas, né, que podem estar em áreas de unidades de conservação, que acabam preservando o patrimônio biológico existente naquela área. Mas as unidades de conservação, gente, elas estarão divididas em duas, né? Nós teremos as unidades de proteção integral e as unidades de consumo sustentável, tá? A gente verifica aí o uso sustentável. As unidades de proteção integral, a gente verifica que vai ocorrer a proteção da natureza, né? Que vai ser o principal objetivo dessas unidades, tá? Então, por isso que a gente verifica que as regras e as normas dessas áreas aí das unidades de proteção integral, elas serão mais restritivas, tá? E nesse grupo vai ser permitido apenas o uso indireto dos recursos naturais, tá? Não pode ser utilizado aí para coletar, tá? Então não envolve consumo, não vai envolver coleta ou até mesmo danos aos recursos, né? Para não se ter o quê? Esses danos, né? Os recursos naturais. Então, tudo isso para proteger determinada área. Exemplos de unidades de proteção integral, nós teremos aí a recreação, né, em contato com a natureza, um turismo ecológico, ele pode ser feito, a pesquisa científica, ela pode também ser realizada, educação e interpretação ambiental, entre outros, porém, não pode se utilizar o que se tem naquela área ali, retirando, né, para danificar, tem que preservar.
E categorias, né, de unidades de proteção integral, nós teremos aí a estação ecológica, reserva biológica, parque, monumento natural e também o refúgio da vida silvestre. Mas além das unidades de proteção integral, também nós teremos as unidades de uso sustentável, né? O nome já fala, uso sustentável. Lembrem lá do desenvolvimento sustentável, tá? Que vocês irão estudar daqui a pouquinho mais com o professor Jefferson. Então, as unidades de uso sustentável, gente, são áreas que vão visar aí conciliar, né, a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais, retirar da natureza o que é necessário e reintegrar, né, a própria natureza para se ter futuramente, porque nós precisamos desses recursos naturais. Tá? Exemplos, atividades que possam envolver coleta e uso de recursos naturais, elas vão ser permitidas, tá? Mas desde que sejam praticadas de uma forma em que a perenidade, né, desses recursos ambientais renováveis, elas estejam asseguradas, tá? Então, a gente verifica que é realmente necessário verificar como é que se está utilizando, o que é que pode ser feito para sempre manter aquele recurso natural. E categorias das unidades de uso sustentável, a gente verifica aí que vai ser uma área de relevante interesse ecológico, a gente verifica aí a floresta nacional, a reserva de fauna, a reserva de desenvolvimento sustentável, a reserva extrativista, a área de proteção ambiental e também aí uma reserva particular do patrimônio natural podem ser consideradas unidades de uso sustentável. Mas, além das unidades de conservação, também nós estudamos sobre o zoneamento ecológico econômico. A ZEE, gente. A ZEE ela vai buscar contribuir aí para racionalizar o uso daquela área, né, de um determinado território e também a gestão, o que pode ser feito, o que a gente pode fazer para aproveitar essa área para fazermos nossas atividades, né, verificando aí a parte econômica. E, a partir disso, acabar reduzindo as ações predatórias, que, infelizmente, acaba degradando uma determinada área, porque não tem conhecimento, não se tem estudos para verificar o que pode ser feito, né? E apontando as atividades que podem ser mais adaptadas aí às particularidades de cada região. O objetivo principal, né, para nós termos aí o zoneamento ecológico econômico, gente, vai ser o quê? A de viabilizar, não podem esquecer, tá? Então, o principal objetivo para nós termos o zoneamento ecológico econômico vai ser o de quê? Viabilizar o desenvolvimento sustentável, que a gente pode verificar em uma determinada área, né? Aí, a partir da compatibilização do desenvolvimento socioeconômico. Então, a gente tem que observar aqui a parte, né, tanto do desenvolvimento sustentável quanto do desenvolvimento socioeconômico, tá? Junto com a proteção ambiental. Então, esse vai ser o principal objetivo do zoneamento ecológico econômico. Então, a gente observa, né, o desenvolvimento em determinadas áreas e, além disso, a gente vai verificar, né, que tanto o zoneamento ecológico econômico vai ser importante para áreas de preservação, por exemplo, existem áreas, né, de zoneamento ecológico econômico, áreas que uma população ela pode viver, e aqui o que eles buscam fazer? Fazerem atividades que estejam ligadas à população, àquela comunidade, né, verificar o que eles podem realizar e, a partir dali, ocorrer o desenvolvimento sustentável, tá, gente? Então, relembramos sobre o zoneamento ecológico econômico, relembramos sobre as unidades de conservação, as fontes de energia renováveis e não renováveis, e a gente verifica, né, a importância da energia elétrica para o desenvolvimento da sociedade. Imaginem como é que a gente poderia viver se não existisse, né, essa parte aí do desenvolvimento econômico, né, do desenvolvimento da utilização de energia. Então, tudo isso vai estar aí inserido, né, tanto na parte das fontes de energia, como na área da preservação, pegando aí as unidades de conservação e as áreas de zoneamento ecológico econômico,
com o principal objetivo, né, de manter essa parte do desenvolvimento econômico, né, também com o desenvolvimento social e também com o desenvolvimento ambiental, tá certo, gente? Então, vamos agora para o segundo momento do nosso dia de hoje, para a nossa revisão 2, juntamente com o professor Jefferson. Unidade 2, fontes de energia e problemas ambientais. Aula 7, revisão e avaliação. É isso aí, pessoal. Vamos continuar nossa revisão de hoje. Nós estamos aí revisando, né, olhando de novo algumas informações que nós vimos na unidade 2. A questão ambiental ela é muito importante, gente. Ela é muito discutida no mundo todo, né, as pessoas, e nós, principalmente aqui da região amazônica, também temos ou deveríamos ter, né, uma preocupação importante nesse sentido. A Amazônia, né, só para a gente trazer uma informação a mais aqui na revisão, a Amazônia tem uma porção de floresta ainda muito preservada, né? E, ao mesmo tempo, tem muitos interesses aí com relação ao que deve ser feito com a região amazônica. É uma pergunta bem simples. O que a gente faz com a floresta da Amazônia, né? Com a floresta amazônica? O que a gente faz com os recursos naturais? É uma discussão que está se dando aí há muito tempo. E não é pela gente aqui, não. É eu, vocês, não, não é não. É a níveis mundiais, né? Níveis também aqui nacionais, também discutindo sobre qual a importância da floresta, qual a importância dos recursos naturais, de que forma, né, esses recursos podem ser utilizados aí pelo território brasileiro, no nosso caso, ou pelos outros países, aí no caso dos outros países. Então isso também, a questão ambiental também tem muito a ver com a questão política, com a questão econômica, também, mas também tem a ver com o dia a dia das pessoas comuns, né? Também está muito relacionado. Então a gente vai agora fazer essa revisão focando, né, nas informações mais importantes que estão relacionadas a isso. Algumas coisas que estão prejudicando, né, a sociedade de maneira geral e que às vezes a gente nem percebe e ao mesmo tempo a gente não tem muito o que fazer, né, só nós aqui. E a gente precisa também compreender que problemas são esses, né, para, além de fazer a nossa prova, né, também para a gente poder entender um pouco dessa situação que está sendo tão discutida, né, até hoje, que é a questão ambiental, dependendo de cada governo, claro, né? Tem governos que se preocupam mais, governos que se preocupam menos com a questão das florestas, dos recursos naturais de maneira geral. A gente vai relembrar agora sobre alguns fenômenos naturais, mas que, por conta da poluição, por conta, né, do dia a dia da vida moderna, isso acaba gerando, né, problemas ali nesses fenômenos. Um deles é o que a gente estudou, que é o efeito estufa, né? Vocês viram na nossa aula lá da unidade 2, onde a gente verificou que o efeito estufa ele tem essa característica de, né, ser o que permite, né, com que o calor, a energia, né, a temperatura média aqui do nosso planeta permita com que exista vida. Então, é como se houvessem aí toda uma proteção, né, as camadas da atmosfera, essas várias camadas aí, elas fazem com que a energia do Sol, que vem, né, de lá desse astro, ela bata, né, na superfície terrestre, e uma parte desse calor todo, ele vai ficando aqui nas camadas aí da atmosfera e na superfície, de modo que no nosso planeta tem essa característica, né, de o nosso planeta servir como uma grande estufa. A estufa é aquela área que utiliza para manter algumas espécies de plantas, é tipo uma casinha, né, fechada, para manter algumas espécies de plantas ali protegidas, para elas não morrerem por conta do vento, do sol quente e tudo mais, né? No caso do planeta Terra, funciona da mesma forma. Então, tem todo um sistema natural que faz com que o calor do Sol ele bata, aqueça, né, essa área aqui da superfície, e a outra parte volte. Mas qual é o problema que está acontecendo aí? Nas grandes cidades ocorre aí a poluição, ocorre a queima de gasolina nos carros, né, ocorre todas essas situações que vão fazendo com que mais e mais gases poluentes fiquem misturados aí na atmosfera. Então, o que acontece numa situação dessa, né? Na questão do aumento das temperaturas médias, as pessoas costumam falar aí
relacionando com o aquecimento global, né? Acontece uma situação como essa aqui do efeito estufa intensificado, potencializado, né? Que é quando a energia do Sol ela bate e a maior parte dela, uma maior parte da energia do Sol acaba ficando na superfície terrestre, elevando a temperatura média dos lugares, deixando as áreas mais quentes, e isso que era para ser uma coisa natural, e é uma coisa natural do nosso planeta, que é esse aumento da temperatura para a gente poder viver aqui numa temperatura adequada. O que acontece com a poluição, né, com a queima de combustível, as construções e tudo mais, o asfalto, isso acaba aumentando a quantidade de calor do Sol que fica aqui com a gente. Por isso que em área de grande cidade acaba sendo muito maior a temperatura média dos lugares em relação a um lugar, por exemplo, onde seja só floresta. Então tem uma diferença muito grande nesse sentido. Então a questão do efeito estufa potencializado é exatamente essa dinâmica de que o nosso planeta está todo organizado para receber o calor do Sol, né, para ter ali a vida se organizar direitinho, para a gente não morrer de frio, né? E ao mesmo tempo não morrer queimado, né? Porque nós temos aí todas as camadas da atmosfera, tem a camada de ozônio e tudo mais, e ao mesmo tempo ter essa proteção aí nesse sentido para manter a vida existindo. Mas, né, por conta ali do aumento das temperaturas médias, isso acaba prejudicando ali as pessoas que vivem nessas áreas de grandes cidades, principalmente, né, com relação ali à questão do efeito estufa potencializado que a gente estudou na nossa aula. E existem vários outros problemas, né? A questão da inversão térmica, né? Durante a madrugada, de manhãzinha, geralmente é mais frio, né? E aí, com o passar do tempo vai aumentando a temperatura. Tem lugares que são muito poluídos que quando amanhece, essa poluição toda ela não dissipa, ela não vai embora, então fica aquele nevoeiro de manhã cedo nos lugares ali, formando a chamada inversão térmica, que também é outro problema nas cidades, que a gente estudou também na nossa aula. E outra coisa que a gente também verificou, que é um problema relacionado à poluição, é a chuva ácida, que a gente vai estudar aí agora, a gente vai relembrar agora nesse momento aí da aula. A chuva ácida, né, ela é basicamente uma situação de que a gente sabe que o processo de formação de uma chuva, ela é aquela coisa normal, né? A água evapora, condensa nas nuvens, e é esse material que ela fica tão pesado que acaba precipitando aqui na superfície terrestre. É a dinâmica da chuva. O problema é que em áreas muito poluídas acaba acontecendo, né, essa mistura do vapor da água que está lá na nuvem com gases aí tóxicos, com gases nocivos aí que prejudicam a saúde dos seres humanos e de seres vivos, por exemplo. No meu caso aí do ácido sulfúrico, do ácido nítrico, do ácido nitroso, todos esses, né, e vários outros acabam se misturando com as nuvens, com o material que está lá evaporado e acaba vindo junto com a chuva, formando a chamada chuva ácida, que é uma chuva que tem uma qualidade muito ruim e que acaba prejudicando as pessoas e também até mesmo, né, algumas construções. Olha aqui nessa imagem, é uma estátua, né, que está pegando tanta chuva que esse material acaba se deteriorando, acaba se prejudicando nesse sentido. Então, a gente vai ver apenas na tela aí essa imagem, né, que mostra na imagem de cima, uma floresta aí já bem prejudicada, por conta da presença de chuva ácida nessas áreas, e também na imagem de baixo uma estátua toda corroída, né, por conta da quantidade de água com esses materiais que vão sendo que vão batendo aí nessas áreas o tempo todo. Então a chuva ácida é outro problema das grandes cidades, que também prejudica outras áreas de floresta, por exemplo, e que acaba sendo um problema ambiental. Nessa tela, pessoal, a gente está vendo aí exatamente de novo esse mapa que mostra algumas áreas onde a chuva ácida acaba sendo muito frequente. A gente observa que essas áreas que são muito urbanizadas dos Estados Unidos, do Canadá, essa parte mais do nordeste desses países, no continente europeu, nessa parte mais ocidental aqui, também é muito forte, né? França, Berlim, Reino Unido, a Alemanha, né, no caso, Reino Unido, onde fica a Inglaterra, né? A área aqui da Ásia, principalmente, né? No caso da China, tem uma situação hoje em dia que às vezes vai para a mídia, né? De fábricas que tem que fechar
nas áreas da China, por exemplo, porque o ar ficou tão poluído, né, que acabou prejudicando ali a paisagem de maneira geral, prejudicando a respiração das pessoas, o pessoal tendo que andar de máscara, né, para poder conseguir respirar direito, e isso acaba prejudicando também a população que vive nessas cidades. Aqui no Brasil a gente tem um exemplo aí, né, dessa área mais próxima do Sudeste brasileiro, né, das áreas mais urbanizadas ali da Argentina, do Uruguai, também acabam tendo uma presença muito forte desses ácidos. E como a gente está vendo aí, né, acaba prejudicando a área rural também, acaba prejudicando a qualidade da água, e isso acaba sendo também um problema ambiental. Às vezes é uma coisa que a gente não tem como controlar aqui, mas que é resultado de todo um processo, de toda uma cidade, de todo um conjunto de fábrica, de carro, de um monte de coisa que está acontecendo ao mesmo tempo e que acaba se acumulando e gerando esses problemas ali, como é o caso da chamada chuva ácida. Vamos rever agora, a gente viu isso nessa reportagem na nossa aula, mas a gente vai trazer de novo para vocês uma situação que aconteceu lá no interior de São Paulo, né, que é uma área muito industrializada, tem muita fábrica, e que acabou passando por um processo de chuva ácida em que todo mundo percebeu e que ficou bem visível para lá no dia seguinte lá para eles. Vamos acompanhar. Em algumas áreas, a vegetação está com cara de outono. A mudança do cenário no meio do verão não é um bom sinal. Nós estamos numa área de mata perto do centro de Cubatão. Aqui atrás fica a rodovia Cônego Domênico Rangoni, que concentra aí a maior parte das indústrias aqui de Cubatão. E aqui a gente percebe o estado da vegetação. Algumas plantas estão perfuradas, totalmente secas, a gente toca nelas e sente que elas estão bem ressecadas. E segundo os especialistas, essas características indicam que essas plantas sofreram com a chuva ácida. Aloysio trabalha no cemitério de Cubatão. As árvores daqui também estão secas. Ele conta que as folhas começaram a cair no final de semana. Estava de plantão no dia que aquela fumaça começou a pairar por aqui. 2 dias depois começou as folhas das árvores começaram a cair e ficarem amareladas. E antes disso não estava acontecendo esse tipo de coisa. Na última sexta-feira, o vazamento de dióxido de enxofre assustou moradores e trabalhadores do polo industrial. Mais de 80 pessoas precisaram de atendimento médico. Os especialistas afirmam que uma nova chuva ácida só pode acontecer no caso de um outro vazamento de gás tóxico. Pois é, uma situação aí urbana, né, uma situação ali da cidade, né, um acidente acabou prejudicando a qualidade aí desse ar e prejudicou as pessoas e também as plantas ali daquela área. Esse foi só um exemplo do que pode acontecer ali de quando a população sente, né, realmente acontecendo. Nas grandes cidades também, muita gente reclama, por exemplo, da questão do lixo em Igarapé, né, da questão ali da fumaceira, né, durante as áreas quando tem muito carro nas avenidas. Isso também acaba sendo problemas ali que as pessoas percebem, as pessoas sabem. Mas e aí, como resolve, né? Como faz para incentivar essas mudanças? Porque tudo isso acaba sendo resultado de todo um processo aí de evolução, de modernização das coisas no nosso dia a dia, né? A questão do uso do carro, a questão de a gente precisar de coisa cada vez mais industrializada. Tudo isso são coisas que estão relacionadas com o nosso dia a dia de quem está em cidade grande, em todas as cidades, na verdade, do mundo todo. São as interferências humanas, como a gente vai ver nessa tela, né? Que mostram aí algumas interferências humanas nos ecossistemas de maneira geral. Esse modo de vida moderno que a gente tem hoje em dia, com a questão das fábricas, a gente tem que ir no mercado toda vez, ficar comprando, fazendo rancho, e aí todos os produtos que a gente compra tem embalagem, seja embalagem de plástico ou lata, né, também é uma embalagem, e isso acaba virando lixo. E aí, para onde vai isso, né? Tudo isso acaba modificando, porque vai para algum lugar. Então, essa chaminé que está aparecendo aí, esse gás que está saindo da chaminé, está indo para algum lugar, está se misturando com alguma outra coisa. Então, é exatamente esse problema que vai se acumulando, foi se acumulando esses problemas de poluição ao longo dos anos e foi prejudicando a população e, ao mesmo tempo, muitas pessoas acabaram se preocupando com isso, muitos cientistas, muitos pensadores e outros profissionais ali do tema, preocupados com o tema, buscaram aí o quê? Rediscutir no modelo de desenvolvimento. Então, que a gente tem hoje em dia, né? Fábrica, cidade, urbanização, construção e tudo mais, tudo isso acaba gerando um impacto
na natureza. Então, ao longo da metade do último século para cá, né, houve muitas convenções, houve muitas discussões sobre o que a gente faz, o que se faz aí com a questão ambiental, a questão da poluição e tudo mais. A gente estudou na nossa aula sobre as chamadas convenções mundiais sobre o meio ambiente. A gente fez aí um histórico, né, bem breve, sobre quais foram as principais. A gente verificou, como a gente vai ver na próxima tela aqui, uma que foi muito importante, foi o pontapé inicial aí, né, foi a Conferência de Estocolmo, né, lá em 1972. É uma cidade lá da Suécia que recebeu vários governantes, vários representantes de governos de vários países para discutir a questão da preservação ambiental, a questão do chamado equilíbrio, né, entre a questão da produção econômica e também a questão da preservação ambiental. É aquela lógica que a gente falou na nossa aula. Vamos produzir carro aí, vamos tirar todo o ferro que tem aí para fazer todos os carros, todos os aviões do mundo, aí, todos os computadores que a gente puder fazer. Mas vai chegar um momento que não vai ter mais reserva de ferro para fazer esses materiais. E aí? Como é que vai ficar, né? Por outro lado, também tem uma situação. Vamos parar de matar, vamos parar de cortar árvore, porque a gente não pode mais ter papel, né? Não pode mais ter papel porque tem que cortar árvore para ter papel, então ninguém vai mais usar papel, ninguém mais vai construir carros e nenhum equipamento tecnológico, porque não pode tirar o ferro dali da reserva natural. Então, exatamente esses dois extremos aí, né, dos pontos de vista, que é o problema a ser discutido nessas convenções. Em 1972, Estocolmo, aconteceu esse primeiro diálogo nesse sentido. Com o passar do tempo, né, os órgãos internacionais, os governos, os pesquisadores acabaram chegando num conceito que é a meta, né, de todo mundo, que é o que a gente vai ver na próxima tela aí, que é o chamado desenvolvimento sustentável, né, que é exatamente essa tentativa, essa busca, né, do que pode ser feito para tentar minimizar os problemas relacionados à poluição, os problemas relacionados ao uso dos recursos naturais, né, que é exatamente esse conceito que a gente está vendo aí. Né, foi um conceito que foi organizado pela ONU lá em 87 e que é utilizado aí até hoje. Né, atender às necessidades da atual geração sem comprometer a capacidade das futuras gerações em prover suas próprias demandas. Então é uma forma de produzir as coisas de modo que ela continue existindo, de modo que as reservas minerais continuem aí disponíveis para serem utilizadas da melhor forma, ou serem substituídas por outras formas, né, por outras fontes aí, de outros recursos. É o caso de deixar de usar petróleo para gerar energia elétrica e passar a usar a energia do sol, usar a força das águas. É uma forma de tentar equilibrar esses dois interesses, porque são dois interesses. Né? A gente está falando aqui de crescimento econômico, né, que é produção de tecnologia, né, da TV aqui toda bonita, né, cada vez mais TVs no planeta, cada vez mais monitores, e gerar cada vez mais lucro para a empresa que fabrica aqui, né, essa TV, e ao mesmo tempo, né, ter uma preocupação ambiental de que se utilizar esses recursos aí de qualquer jeito, eles vão acabar e vai ter um problema para gerações futuras que não vão ter acesso, né, a esse tipo de produto, por exemplo. Então a ideia é sempre evoluir e o conceito de desenvolvimento sustentável busca exatamente esse equilíbrio entre essas duas forças. Então os ministérios do meio ambiente dos países vão fazer aí programas para tentar reduzir, como a gente falou, não é parar, né, não, vamos parar de cortar árvore, vamos parar de tirar recursos naturais porque não pode mais, né, vamos voltar para as cavernas. E sim, bolar, né, criar jeitos aí de equilibrar esses dois interesses, o interesse comercial, né, e o interesse ambiental também. Como a gente falou, é uma discussão que não é só aqui da geografia, né, não é só na escola, é uma coisa que está lá na prefeitura, lá no governo do estado, lá nas presidências dos países e nessas convenções mundiais, como foi o caso de Estocolmo em 72 e também da Rio 92, que é o que a gente vai fechar a nossa revisão aí, que até hoje, né, ela é bastante lembrada como sendo uma grande convenção que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, com a presença de vários
representantes de países. Em 1992, os noticiários retratavam muito esse encontro para tentar elaborar documentos, elaborar metas do que cada país pode fazer dentro do seu território para poder melhorar a questão ambiental, o que pode ser feito em parceria, né? Será que pode diminuir um pouco a produção para fazer com que os outros países também possam organizar, né, a sua produção industrial e também a sua questão ambiental. Então, um dos exemplos ali, um dos direcionamentos da Rio 92, porque no final dessas reuniões todas, acabaram gerando, né, vários documentos, né, vários relatórios com metas sobre o clima, metas sobre o desenvolvimento sustentável, né, metas ali sobre a qualidade de vida das pessoas. Então, tudo isso acabou gerando uma série de metas que os países deveriam cumprir lá em 92. A Agenda 21, por exemplo, é uma delas, né? O que pode ser feito em cada país para tentar resolver o problema da poluição, do desequilíbrio ambiental em cada país? Como a gente falou na aula, né? O território brasileiro tem uma realidade ali ambiental, de problemas ambientais. O território da África do Sul tem outro, o território do Canadá também tem outro. Então, cada um vai organizar ali as suas principais metas, né, objetivos para tentar reduzir. Depois de 92 aconteceram outras convenções, né, Rio +10, a Rio +20, que a gente estudou aí na nossa aula, mas todas com a mesma pegada, com a mesma característica. Reúne, organiza-se aí quais são os problemas e o que pode ser feito para melhorar. E aí, no geral, né, a gente verifica aí que, com o passar do tempo, a preocupação com o meio ambiente tem sido cada vez maior, ainda que alguns governos do mundo todo, tem governos que não estão tão preocupados, tem governos que estão mais preocupados com a questão ambiental. Quando acontece alguma catástrofe natural aí, algum acidente, é aí que o governo vai tentar se preocupar, vai tentar se organizar. Enquanto isso, tem outros governos que vão se preocupar em prevenir problemas, de propor soluções aí para melhoria da qualidade de vida das pessoas. Boa noite a todos vocês, boa noite ao professor Jefferson. Boa noite, professora Ludmila, boa noite, professores e alunos. A prova vai ser enviada agora para vocês, fiquem atentos. Qualquer coisa a gente está por aqui. Amanhã, unidade 3, hein? Tchau, tchau.